Glória a Deus. Meu Deus, como esse louvor fala comigo. Porque nós não seríamos absolutamente nada. Na verdade, nós não somos nada sem o Senhor. Eu costumo dizer que se Ele não tivesse me encontrado com misericórdia, com amor, eu não estaria aqui. Eu acho que eu já estaria em outro lugar ou não estaria viva, podem ter certeza. Mas a graça dele, ele sempre nos renova todas as vezes, ele nos cura, ele nos ama. E o que seríamos de nós? Nada nós teríamos, seja casa ou carro, seja cabelo ou DNA, nada seria se não fosse o Senhor que tivesse criado. Então, nesse momento, agora a gente vai para a palavra. Tem um pregador internacional de hoje, que nós estamos extremamente felizes com a presença dessa família que Deus enviou, né? Está ajudando no ministério. Que você se sinta extremamente em casa, porque a casa é sua. Pode vir, Jonas, vem trazer a palavra do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Michael e a Mari pela oportunidade por terem chamado, pelos jovens da igreja também, né? O culto está sendo dirigido por eles, então eu gostaria de agradecer essa oportunidade, a pastora também pela confiança. E antes de mais nada, vou me apresentar, né? Bom, meu nome é Jonas, eu já sou crente de berço, né? Há muito tempo, mas eu, nessa igreja aqui, eu e minha família, nós chegamos há pouco tempo, faz muito pouco tempo mesmo que nós realmente nos tornamos membros, estamos frequentando, mas nos tornamos membros há muito pouco tempo. Eu tenho 19 anos, tenho 6 meses mais ou menos, que eu estou cursando teologia para tentar aprender um pouco mais, e o meu pai também tem ensinado, na medida do possível, um pouquinho sobre a palavra, e inclusive esse tempo passou um mini estudo para a gente aprender a pregar, ou seja, essa aqui é a prova de fogo, então estou em choque. E quando eu recebi a notícia, né, o convite para pregar, eu orei a Deus, pedi orientação, e ele respondeu positivamente, então eu fui buscar o Senhor para entender o que ele queria dizer. Já vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Lucas 6, vamos ler a partir do 1. Sabe, enquanto os irmãos abrem, eu já vou comentando que Deus ele deu essa palavra, e quando ele me deu essa palavra eu comecei a montar o esboço da pregação, e ele me deu uma outra palavra que confirmava isso, né? Na hora eu não percebi. E hoje, através da Júlia, através da Mari, através dos louvores, Deus vem confirmando o que Ele quer, sabe? É muito bom você ver como Ele é um Deus vivo, que se preocupa com o que a gente vai falar, Ele direciona tudo que a gente tem para falar. Eu vou começar com uma introdução aqui. Vocês não precisam abrir, eu só vou dizer onde está para vocês saberem. É 1 Timóteo 1,15, que diz o seguinte: é uma carta de Paulo a Timóteo, um companheiro seu na fé. E essa palavra que eu vou passar para os irmãos, a de Timóteo aqui, ela basicamente sou eu dizendo para a igreja o seguinte, a mesma coisa que Paulo diz, que Jesus ele veio pelos pecadores, dos quais eu sou maior. Então eu, mesmo sendo, como eu falei, tendo estudado teologia, ainda estou estudando, ou passei pelo cursinho, não quer dizer que eu seja melhor ou maior que alguém, mas essa palavra, ela é a palavra principal que nós vamos falar, para mim ela é uma palavra forte, porque ela vem primeiro de encontro a mim. Então a primeira pessoa para quem eu tenho que pregar todos os dias essa palavra que vocês vão ver hoje sou eu. O maior pecador que necessita da graça, que necessita da misericórdia sou eu. Aquele cara que acorda de manhã e eu olho, eu vejo ele no espelho, é o cara que precisa ouvir todos os dias essa palavra que eu vou pregar. E não só essa palavra, mas toda aquela palavra que nos aproxima do Senhor. Amém?
Bom, creio que os irmãos já tenham aberto, amém? Bom, eu coloquei o tema da pregação como quem é o Senhor dos seus dias. Aqui em Lucas 6 diz o seguinte, a epígrafe diz, Jesus é o Senhor do sábado. Aconteceu que, no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes o pensamento, disse ao homem de mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o que é bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Só até aqui. O resto do versículo do texto é importante, mas só no final a gente volta lá. Então, eu separei 4 tópicos aqui que o Espírito Santo me levou a entender quando eu li essa passagem. Sabe, essa passagem eu já li tantas vezes e a gente lê, relê e nunca entende o que está entre linhas, sabe? E é só graças ao Espírito Santo que a gente pode compreender essas coisas. Eu separei o primeiro tópico como sendo um dos essenciais, na verdade é o essencial para que você consiga entender os próximos, para que você possa viver os próximos. E a esse tópico eu dei o nome Não Seja um Fariseu. Porque aqui nessa passagem, eu vou explicar para vocês o que é um fariseu, e depois no segundo tópico eu explico o que é a lei, tá? Para quem não sabe poder estar junto aqui e entender tudo. Não seja um fariseu. O que é um fariseu? Os fariseus, na época de Jesus, era uma espécie de sociedade de estudiosos da lei. Eles compreendiam, estudavam desde pequeno para entender a lei, só que existiam alguns problemas com os fariseus. Eles eram para ser realmente aqueles caras, os cristãos bons mesmo, antes de Cristo, né? Era para ser aqueles caras bons, conhecedor, que devia ensinar, sabe? Só que eles se deixaram deturpar pela própria natureza e acabaram desviando do que era a vontade de Deus. Sabe? Você vê nessa passagem os fariseus atacando Jesus, ou indo contra a vontade de Jesus, porque eles não entendiam que Jesus era o Messias. Eles não compreendiam que ele era o Salvador de todos. E por não compreender isso, o que eles visavam não era ver as maravilhas que Jesus fazia ou a sabedoria que ele ensinava. Eles visavam pegar Jesus no pulo, contradizendo a lei, para matar Jesus. Simples assim. Era o objetivo deles, porque eles não podiam ver um cara que estava se levantando e pregando a verdade e falar, mano, vamos seguir esse cara? Não. Era aquela questão de, ele está falando a verdade, está fazendo bem, mas eles estão indo contra aquilo que eu acho que é certo, então eu acho melhor a gente matar ele. E eu separei 3 características do fariseu. A primeira está em Mateus 23, do 1 ao 4, em que eles são descritos como hipócritas. Mas por que hipócritas? Os fariseus, eles, como eu falei, sabiam a lei de cor, perfeito. Só que eles sabiam, ensinavam para os outros, mas não viviam. E isso é o primeiro reflexo que a gente tem que fazer. Eu hoje, em cima do púlpito, pegando para vocês, eu tenho que me questionar, será que eu estou sendo um fariseu? Porque eu estudei aqui a palavra, eu sei muito da Bíblia, mas isso quer dizer que eu estou vivendo a Bíblia? Será que eu não estou sendo um fariseu, aqueles que eu acho que estão errados, que eu leio aqui e falo, nossa, eles queriam matar Jesus, mas e eu no meu dia a dia? Será que eu tenho sido o fariseu que eu estou acusando? O outro ponto também é que eles zombavam, não davam crédito ao que Jesus falava. Está em Lucas 16:14, onde eles ficavam zombando do que Jesus falava e não davam crédito. E eu ouvindo aqui o que eu mesmo estou dizendo, ou eu lendo, será que eu estou dando crédito à palavra de Deus? Ou será que eu só estou ouvindo e eu não vou aplicar? Sabe, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não tem que ser um fariseu, mas a gente muitas vezes no nosso dia a dia, nós somos fariseus.
nós nos denominamos cristãos, nós frequentamos a igreja, mas é dali para dentro. Se eu botar o pé aqui para fora, o palavrão já corre solto na minha boca. A bebida já volta. O exemplo que eu dou em casa para minha família, podre, entendeu? Eu sou um pai e uma mãe péssimos, eu sou um filho horrível, eu sou um amigo que não dá para confiar, porque eu finjo que eu sou cristão aqui dentro, mas lá fora eu sou o fariseu que eu tanto acuso, que eu tanto aponto. E o terceiro ponto é em Lucas 18:11. Essa passagem é interessante, Jesus mostrando um pecador se humilhando diante de Deus, da qual Deus ouve a oração, e o fariseu que faz a oração dele em público, todo pomposo, achando que ele era um santão, bonitão, e Deus só ouve a oração do pecador. Por quê? Porque o fariseu ele não assume seus próprios erros. Sabe, a maior marca do fariseu é que ele está ouvindo agora essa palavra e está pensando, fala Deus, fala para ele, fala para ela. Isso aí Deus, vai. Ele tem que ouvir. Se fulano estivesse aqui, entende? A palavra de Deus ela é certeira, ela não erra. Se você está ouvindo essa palavra aqui, essa palavra é para você, é para mim. Nós temos que entender que nós não podemos ser esse fariseu, porque se nós somos, irmão, daí para pior. Bom, eu creio que vocês já tenham entendido que seja um fariseu, e agora eu vou continuar. Nós vemos no decorrer do versículo que Jesus ele faz certas obras no sábado, e os fariseus procuravam acusá-lo por fazer obras no sábado. Mas por quê? Qual a causa disso? Como eu falei, os fariseus eles eram extremamente conhecedores da lei. O que era a lei? Como a gente cantou agora há pouco, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, subi meu lugar. Para onde Moisés estava subindo? Em Êxodo e em Levítico eles tratam dessa questão, que era basicamente a subida de Moisés ao Monte Sinai, para pegar com Deus a tabuleiro dos 10 mandamentos, onde o próprio Deus escreve os 10 mandamentos, e mais 613 disposições, proibições e ordenanças para o povo de Israel, o povo judeu, de como eles deviam se portar para ser uma nação grande e poderosa diante de Deus. Essas leis são perfeitas, de um Deus perfeito. Então, toda vez que Israel seguia essas leis, se vocês estudarem um pouco o Antigo Testamento, vocês vão ver que eles prosperam muito. E toda vez que Israel parava de seguir, eles deslancavam para baixo. Era guerra, era ser sequestrado por outros povos e afim. E isso aqui seria válido para nós, mas eu vou explicar as leis, no caso. Do Moisés pega os 10 mandamentos, 613 disposições, passa muito tempo, surgem os fariseus sabem toda a lei de cor e procuram atacar Jesus porque no entendimento deles, quando Jesus está fazendo isso aqui no sábado, um dos mandamentos é você separar o sábado para o Senhor, quando Jesus está fazendo isso aqui, ele está indo contra, sabe? Você está vendo isso aqui e você olha e fala, mano, Jesus está indo contra as leis, entendi, só que não é isso. Em Mateus 5, 21 e 48, aliás, perdão, vamos para outra parte primeiro. Só me perdi aqui. Em Mateus Deus aparece Jesus de novo, ensinando para as pessoas, e ele está ensinando sobre a lei. Tem duas coisas importantes que ele ensina aqui, mas ele estabelece um padrão para a gente entender. Ele começa falando do homicídio, e que na lei você fala, você não pode matar o seu irmão, certo? Na graça, agora com Jesus, é diferente. Ele fala que se você já no seu coração odiar o seu irmão, você já está cometendo pecado. E depois ele segue dizendo aqui embaixo, falando um pouco sobre o adultério, que se você adulterasse, obviamente, contra a mulher, contra um homem de outra pessoa, você estava adulterando. Só que aqui é se você cobiçar no seu coração. Então ele está em Mateus 5, 21, 48, como eu falei, elevando os padrões. Por que Deus está elevando os padrões? Porque a lei, ela era perfeita, sim, correto? Só que nós não somos perfeitos, nós nunca chegaríamos aos pés do que Deus quer, e por isso nós nunca seríamos justificados pela lei. Paulo fala isso, que pela lei nenhum homem seria justificado diante dos olhos de Deus, porque era perfeita demais para nós. O único que poderia cumprir a lei perfeitamente era Jesus. Então Jesus vem, vive uma vida perfeita, pega todos os nossos pecados e cumpre a lei morrendo. Ele morreu, cumpriu totalmente a lei e nós estamos na graça. Só que pela graça a gente acha, vou poder viver do jeito que eu quiser, vou andar da maneira que eu quiser, tudo pela graça, não é diferente. Os padrões eles são elevados.
mas eles são elevados de uma maneira que eu não preciso mais ficar pensando, nossa, eu não posso trair a minha mulher, eu não posso matar o meu próximo, porque senão eu vou perder a salvação. Não, essas coisas elas passam a ser consequência do Espírito Santo agindo entre nós, dentro de nós, porque o Consolador ele vem e mora em nós, é Deus em nós. Então eu não traio a minha mulher, não porque eu quero ser de acordo com a lei, mas porque o Espírito Santo me leva a fazer isso. E essa é uma coisa importante que nós precisamos entender. Para a gente deixar de ser fariseu, nós temos que primeiro deixar o Espírito Santo entrar e nos transformar. Sabe por quê? Porque eu sou cego. Eu sou o cego que vê Jesus, porque falam para mim que Jesus está passando, e eu grito, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas por que eu grito isso? Porque eu sou cego. Não adianta eu falar, nossa, eu entendi que eu sou fariseu, eu sou cego, vou para casa, eu vou deixar de ser cego. Você vai deixar de ser cego? Você vai curar a sua cegueira? Não sabia que tinha outro Jesus aqui não. Sabe, Jesus que cura, é o Espírito Santo que cura, que nos transforma, que muda o nosso viver. Então nós temos que permitir que o Espírito Santo entre para que nós possamos ser diferentes. Não adianta falar que vai mudar e não deixar o Espírito Santo entrar, porque se o Espírito Santo entrar, você vai ser o mesmo amanhã, vai ser o mesmo até o fim da sua vida e nunca vai ver os frutos do Senhor na sua casa, na sua família, no seu trabalho. É necessário essa mudança, reconhecer que você é pó, que você não é nada, e que se o Espírito Santo entrar em você, aí sim você vai ter valor nas mãos de Deus. E sabe, como eu falei, Jesus ele eleva os padrões. Então ele elevou o padrão do homicídio, ele elevou o padrão do adultério. Agora parece ser muito mais difícil, mas é o Espírito Santo que vai nos levar a ser esse padrão melhor, então vai ser fácil se a gente deixar ele trabalhar. E ele faz isso nessa passagem de Lucas. A gente lê e acha que ele está indo contra a lei, mas ele está elevando os padrões. Sabe, antigamente era Deus no sábado. Era Deus no sábado. Todo sábado é o dia de Deus. E Jesus é diferente. Todo dia é o dia de Deus. Não é mais um dia na semana. Não é mais um domingo. Eu não venho na igreja e... ai, glória a Deus, aleluia. E quando eu estou ali fora eu já sou outra pessoa. Quando eu volto para casa, quando eu boto o pé dentro de casa, eu já começo a xingar palavrão. Eu já começo a tratar meus filhos mal, minha esposa mal. Eu vou no trabalho e fico olhando as mulheres passando. Nossa, que bonito, né? Você é cristão aqui dentro, mas lá fora você não é. Sabe? É difícil ouvir isso, mas a gente tem que entender que nós temos falhas sim, nós precisamos mudar. O primeiro papel do cristão, como eu falei, é não ser o fariseu, é reconhecer que é necessária a mudança. Porque se não fosse necessário, Jesus não tinha vindo. A gente conseguia por força própria, não é? Vou falar amanhã, vou parar de pecar. E parou. Para que Jesus veio então? Existia necessidade? Fora isso, a gente compreendendo que o Senhor é o Senhor dos nossos dias, a gente vai entender que com o Senhor nas nossas vidas, passa a ser tempo de pregar, sabe? Ser tempo de pregar com a sua vida, com o seu testemunho. Você passa a entender que hoje eu vou chegar em casa e vou falar, não, hoje eu não vou ver pornografia, porque o meu Senhor está aqui. Hoje eu vou chegar em casa, eu não vou brigar com a minha mulher, eu não vou brigar com o meu marido, porque o Senhor é o Deus do meu casamento. Ele me constituiu a base e agora eu só tenho que fazer crescer, não botar para baixo. Que eu vou olhar para o meu filho e vou falar, caramba, mano, eu nunca levei meu filho para passear. Vou demonstrar esse amor que eu falo que eu tenho na igreja, levando ele para comer um lanche. Olha que testemunho que você está dando. Olha a diferença. Sabe, pode não ser tão pessoal eu falando coisas grandes assim, mas se você traga para si mesmo, para sua ira, para os seus ciúmes, para o seu ego, que é para vocês, é no seu dia a dia. Eu estou aplicando aqui para mim. É difícil olhar para si mesmo e ver tantas falhas, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar, então a gente tem que reconhecer. Não tem vergonha nenhuma admitir que é pecador, porque, como eu disse, é para os pecadores que o Senhor veio, e se eu sou o maior deles, qual maior vai ser a graça que vai me tomar por inteiro? Sabe? Em Gálatas 2:20 eu gosto desse versículo, ele diz que nós já estamos crucificados com Cristo, ou seja, toda a lei já está lá, já está cumprida. Agora pela graça a gente pode ser diferente, não tem impedimento. A gente fica pensando, eu vou ter que fazer isso, é um passo aqui, é o Espírito Santo que vai andar por nós. Nós só temos que confiar, nos entregar por inteiro. Nós estamos crucificados com Ele, agora nós vamos viver a vida por Cristo. É muito fácil, é simples, tudo que tinha contra nós já está pago na cruz. Então por que eu estou com medo de entregar minha vida? Por que eu fico vacilando entre ir para a igreja ou não? Mas entenda, eu não estou falando só que você precisa vir à igreja. Tem muita gente que vem à igreja e continua o mesmo. Eu quero dizer o seguinte, você pode vir
quinta e domingo na igreja, e você chega em casa e você tem uma vontade de fazer um culto com seus filhos, você ensinar a sua família, você estar com seu amigo e pregar, entendeu? Isso é reconhecer o Senhor todos os dias. É não esquecer que a sua vida tem um propósito muito grande. O seu propósito é glorificar Ele, é salvar aqueles que você ama. Você diz que ama toda pessoa, mas o seu testemunho no meio deles, sabendo que tem um Jesus que salva, é podre. Como que Ele vai querer o Jesus que está em você, que diz que está em você? Sabe? Esse é o segundo passo. O terceiro, ele é uma consequência do segundo. Só que, como eu falei, o primeiro e o segundo passo, eles são os mais importantes. Porque para você, a pregação pode acabar aqui. Você pode decidir continuar cego e falar, não, eu vou mudar, ou você vai permitir que o Espírito Santo faça mudança. Se você permitir que o Espírito Santo faça mudança, existirão desdobramentos nas suas convivências, no seu dia a dia e na sua própria vida que glorificarão a Deus. Se você falar que não precisa, que você sabe o caminho, que você é o suficiente, bom, você pode ir embora. Porque não tem mais serventia. O que vai se desdobrar daqui, do primeiro e segundo, não vai acontecer na sua vida, porque você não está na posição. O terceiro é curar a mão ressequida. Sabe, Jesus não só eleva o padrão do sábado, Ele faz a cura ali para mostrar que Ele é o Senhor de todos os dias. E se a gente entender que Ele é o Senhor de todos os dias, entender que a gente é o fariseu e mudar mesmo, a gente vai começar a curar aqueles que são aos nossos lados. Eu falo de uma cura física, sim, se Deus permitir, mas eu falo principalmente de uma cura espiritual, emocional. Sabe, vou tomar um exemplo, eu como homem, no dia que eu for pai, eu posso cuidar do meu filho ensinando para ele conceitos bíblicos ou padrões morais bíblicos que eu sei que farão bem para ele. Mas eu posso ensinar ele vivendo esses padrões com meu filho, como eu falei. Você nunca levou seu filho para tomar um lanche? Come um lanche com ele, demonstra o amor para ele. Sabe? É algo extraordinário quando a gente tem exemplos assim dentro da nossa vida. Eu falo isso porque, como eu falei para vocês, o meu pai toma o tempo dele. O meu pai ele é aposentado, mas ele ainda tem 2 empregos e no meio desses 2 empregos ele arranja tempo para sentar com a gente e fazer um culto. Ele arranja tempo para ele fazer, ele tem estudos, ele faz estudos enormes e ele tem tempo de mandar para a gente subir para o site, gravar vídeo do estudo e ainda sentar pessoalmente com a gente e passo a passo aqui para aprender. Sabe, o meu pai ele não precisa mais pregar para mim de amor. Ele é a representação do amor que ele fala que ele tem por mim. E eu me sinto impulsionado a honrar ele por causa disso. Entendeu? Mas aí você olha isso e pensa, nossa, mas eu não tenho um pai e uma mãe assim. Mas e você? Você é esse amor? Você está curando os seus pais? Porque às vezes Jesus levantou você na sua casa para que você seja a coluna e para que através de você a sua família seja alcançada. Entenda? Não é o tempo que você tem de crente, não é a sua idade que vai determinar essas coisas, muito menos o seu talento. Se fosse por mim eu não estaria aqui. Mas é o Espírito Santo que nos leva, aí nos capacita, nos coloca onde nós temos que estar para frutificar. Mas eu preciso compreender os meus erros para deixar o Espírito Santo trabalhar e eu não tomar para mim com o meu ego ou com o meu eu e estragar tudo. Tudo bem, vai bom. Nós temos que entender essas coisas. Sabe, o Espírito Santo irá trabalhar na nossa família, nos nossos amigos, se nós permitirmos. E nós iremos curar as mãos ressequidas, não só dos nossos familiares, mas dos nossos amigos, de todos que estão próximos a nós. Glória a Deus, glória a Deus. Tem algumas palavras que realmente são interessantes. Lucas 10:2 diz que a seara é grande e que falta ceifadores para a seara. O que quer dizer? A obra para fazer é muito grande, mas tem muita pouca gente que está se dispondo a fazer. Tem uma música que eu escuto com o meu irmão, o Paulo, ele não está aqui, é um rap que a gente fica ouvindo todo dia, e um deles fala que a gente, que tem de pessoas, né, hoje em dia, ou nós mesmos, vou trazer para mim, tem eu, que nós apontamos o caminho, mas nós não nos ofertamos para ser exemplo do que são as coisas certas, onde as nossas ações são mais poderosas do que as palavras certas. Ou seja, não adianta eu vir aqui pregar, eu preciso ser na minha casa, para o meu pai e para minha mãe, aquele testemunho vivo de que Cristo fez. Assim eu vou curar. Sabe, a gente quebra o coração da pessoa. Meu pai fala muito disso, que quando a gente trata a pessoa de maneira diferente, nós acumulamos brasas na cabeça da pessoa. Sabe o que quer dizer?
que quando o seu marido chega bravo, você aplaca a fúria dele, o coração dele estremece. É o Espírito Santo tocando. Que quando você chega em casa com um pai que te trata muito mal, com uma mãe que te trata muito mal, e você trata eles bem, o Espírito Santo vai mexendo lá e vai quebrantando. Quando você chega no trabalho e todo mundo está esperando que você fique olhando para outras mulheres, que você não honre a sua e você honra, o Espírito Santo mexe lá, mexe no coração da pessoa e fala: caramba, esse cara aí, ele tem moral, hein? Mas é a moral do Espírito Santo, gente, não é nossa não, tá? Nós não temos nada de bom. E se a gente conseguir fazer isso, se a gente tratar isso, muitas pessoas serão alcançadas pelo nosso testemunho. Sabe, eu lembro quando teve aqui a reunião, e vocês dois contaram que a sobrinha, a irmã que estava vendo a live com vocês, estava vendo a live, de tanto eles verem, ela ficou interessada em ver também. O Espírito Santo é o testemunho, não tem necessidade deles falarem, porque o testemunho do Espírito Santo agindo neles convence as pessoas. Sabe, a gente tem que entender isso, igreja. Nós somos o padrão para qual o mundo vai olhar. Como Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente tem que ter essa moral. A gente tem que estar disposto a seguir Jesus, para as pessoas olhar para a gente e falar: esse cara segue a Cristo mesmo, quero ser igual. Sabe, falando essas coisas me leva a pensar tantas oportunidades que eu perdi, porque eu era fariseu. Tantas oportunidades de pregar que eu tinha, tantas oportunidades de falar do amor de Deus. Eu era fariseu no meu trabalho, na minha escola, e sempre fui um fariseu, mas está na hora de mudar. Eu preciso tomar uma decisão e deixar o Espírito Santo trabalhar, porque o tempo é escasso. A gente não sabe quando o nosso Senhor vai voltar, então a gente tem que viver como se fossem os últimos minutos. Eu lembro de uma pregação que eu vi, que dizia assim: se faltasse 1 hora para Jesus voltar, o que você faria? Você iria mandar mensagem para os seus pais, para os seus amigos, tentando convencer eles: ó, Jesus está voltando. E se fosse meia hora? E se fossem 5 minutos? 2, 1? Você ia fazer o quê? Você ia sair gritando na rua? A gente tem que viver com essa mentalidade. Ele pode voltar agora e eu ficar, ou ele pode voltar agora e eu subir e o meu pai não ia ficar, os meus amigos que eu digo que eu amo tanto ficar, e ele. Isso é amor? Isso é amor, viver dessa maneira, sem se preocupar com o nosso próximo. E sabe, como eu falei, isso é um desdobramento do que o Senhor faz através de nós. Somos em nós primeiro. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu 2. A segunda simplesmente apareceu na minha mente quando eu estava fazendo a introdução, se não me engano era Isaías, em que Deus, em que está mostrando a situação de Isaías, em que um anjo desce diante dele, e a primeira coisa que ele faz, olha que interessante, como Deus é um Deus que revela as coisas, articula tudo da maneira que Ele quer. O primeiro passo que eu falei é não ser o fariseu, é reconhecer que a gente é falho. Isaías está diante do anjo e fala: Senhor, desculpa se eu estiver errado, não preciso ser Isaías, vou usar porque não lembro agora. Ele diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Sabe, reconheceu. O segundo passo é reconhecer o Senhor todos os dias, deixar Ele nos santificar primeiro, porque somos nós que precisamos primeiro. E o anjo pega brasas vivas do altar e toca os seus lábios. Santificou. É o segundo passo, está santificado, está pronto. Então o anjo pergunta: e agora, quem nós enviaremos? E ele se voluntaria dizendo: envia-me a mim. É o terceiro passo, é curar agora. A gente tem que seguir os 3. Estar em santidade, reconhecer que a gente precisa do Senhor estar em santidade e curar quem está próximo a nós. Sabe, a gente cumprindo esses 3, a gente já está fazendo tudo que o Senhor precisa que nós façamos. Nós conseguimos glorificar aqui ao Senhor, lindos hinos, maravilhoso. Mas se a gente parar aqui, irmão, não vale de nada. Se a gente canta um hino maravilhoso desse dentro da igreja, em casa está cantando proibidão com um monte de palavrão, ou está dando um péssimo exemplo, não vai adiantar de nada. O Senhor, Ele é um Deus de completude, Ele é um Deus inteiro, Ele nos quer por inteiro. Ele não vai competir um espaço entre você, entre o seu pecado e Ele. Ou você se dá inteiramente a Ele, ou Ele não quer. Ele é o Senhor das nossas vidas, como eu falei, que Ele é mais que o sábado, Ele é todos os dias. E para completar o último ponto, que continua sendo desdobramento, mas é algo para a gente não se esquecer. Eu quero completar a pregação com isso,
E eu sei que é um desdobramento, mas eu considero muito importante que a gente tem que ser ativo no Senhor, que é o não pare. Sabe, se você vê aqui, depois que ele cura o homem da mão ressequida, que ele ensina sobre o sábado e eleva os padrões, Jesus continua fazendo a escolha dos 12 apóstolos, cura muitos enfermos, ou seja, ele nem relata quantos foi, mas dá para supor que durante os 3 anos de ministério dele foram diversos. Prega sobre as bem-aventuranças, sobre os raios da vingança, do amor ao próximo, e você continua vendo a parábola da semeadora, a tempestade, o bom samaritano, e ele vai ensinando diversas coisas até o fim do seu ministério. Sabe o que isso quer dizer? Não para. Se você já começou, está curando, não para. Continua se aprofundando nele. Olha, eu posso ter 1000 anos de estudo, eu nunca vou conhecer o Senhor em sua plenitude. Ele é muito grande, ele é muito poderoso, eu não conseguiria compreender quem ele é, eu não conseguiria pôr em palavras. Então não para de se aprofundar nele. Se você quer ver mais que sua família salva, quer ver a família dos seus amigos, quer ver todos que estão ao seu redor, não para. Se dedica, vai para o joelho, deixa o Espírito Santo trabalhar, pega um tempo. Você pode ler um versículo por dia, meu irmão, vou te falar. Deus vai te transformar verdadeiramente. Porque aquele um versículo, ele vai abrir o seu entendimento de uma maneira que você vai entender tantas coisas sobre ele, que você vai ficar maravilhado. Como eu falei, eu já li esse versículo de Lucas tantas vezes e nunca compreendi isso. E só quando eu deixei o Espírito Santo trabalhar verdadeiramente que eu entendi o que ele queria dizer. E a gente tem que parar, não pare. Em Hebreus, eu gosto muito desse versículo, ele fala sobre a corrida da fé. Que a gente tem que perseverar na nossa corrida com o Senhor, a gente tem que manter os olhos fitados nele, é nele, e a gente vai correndo com ele, e se a gente está na direção certa, todos que estão olhando para nós, eles vão olhar e falar, caramba, eu quero correr essa corrida também, porque essa corrida nos leva à salvação. O seu exemplo vai ser maravilhoso, eu te garanto, tenta, se esforça. Parece ser algo tão besta, mas em Atos 20 eu também gostei desse, eu na verdade gostei de todos que eu li, né? Em Atos 20, são os Atos dos Apóstolos, e se relata lá sobre a vida sem valor, que olha o nível dos caras, olha o entendimento de tão aprofundado que eles estavam em Cristo, que a vida sem Cristo para eles não tinha valor nenhum, que eles estavam dispostos a entregar a vida por inteiro. Tem uma coisa que meu pai me mostrou, eu não sei se vocês conhecem, eu vou explicar agora quem são, era o exemplo dos missionários moravianos na época, da ascensão da igreja, do crescimento da igreja. Olha como os caras eram tão aficionados em Jesus. Eles pegavam, se vendiam como escravos para ir pregar na ilha dos escravos, nas prisões, para as pessoas que estavam presas. Eles não davam a mínima se eles iam tomar chibatada, se eles iam apanhar e se eles iam morrer trabalhando. Porque o Espírito Santo agindo neles os impulsionava a se entregar totalmente. E por que nós que estamos numa vida tão mais fácil de se pregar, a gente está se limitando e não deixando o Senhor trabalhar? Sabe, se eu tivesse negado esse pedido aqui de oração, talvez o Espírito Santo não tivesse trabalhado em mim da maneira que trabalhou, e eu visse, mesmo que num espaço pequeno de dias que eu fui convidado, tantas mudanças no meu viver pessoalmente. Entendeu? A gente tem que se dispor. Olha que coisa maravilhosa. A gente começou a frequentar aqui. A Brenda tá aqui já está frequentando aqui. Quanto tempo faz que eu não ouvi ela cantar na igreja, sabe? Isso comove o meu coração a querer mais de Deus, porque eu vejo as coisas que Ele está fazendo. Olha que Deus maravilhoso. Ela está exercendo o dom. Maravilha, meu Deus. Eu vou continuar. Sabe? Aí eu sou incentivado por ela que está cantando a pregar. Sabe? Você pode ser incentivado por mim a falar de Deus aos seus familiares. Entenda, cada um tem o seu dom. Eu não estou falando que isso aqui que eu seja o top daqui, tá, gente? Eu estou aprendendo ainda, preciso aprender muito. Mas cada um é chamado para dentro da sua casa ser diferente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente é chamado a isso. Então, eu vou só concluir isso aqui. Que o nosso prêmio dessa corrida, dessa caminhada, é Jesus. Então fita os olhos nele. É o nosso prêmio, sabe? É a gente chegar naquele dia e se ver diante da presença dele, olhar para o lado, tá o nosso amigo e falar, lindo, né? A gente tem que pensar isso, é o desejo do nosso coração, é o nosso alvo. Então não para.
como eu falei, reconhece os seus erros. Continua reconhecendo que o Senhor, Ele é o Senhor de todos os dias, não só do sábado, não só do domingo. Todo dia Ele é o meu Senhor e a Ele eu darei o louvor. Cura todos que precisem, porque você foi chamado para isso, você foi chamado para ser a diferença no lugar onde você está. E como eu falei, não para, porque o prêmio que a gente vai ter lá, irmão, tem palavras para você.